Os seus convidados da noite de hoje, começo por cumprimentar o Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. O Wellington é jornalista, é também especialista em comunicação integrada e é habitual convidado aqui no nosso Conexão Angola. Wellington, boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite, colegas de painel, e a você assistindo ao Conexão Angola aqui na TPA, é sempre um prazer. Vamos então começar agora a conversa com o Wellington. Wellington, fizemos aqui uma breve introdução sobre aquilo que se pode resumir estes 15 dias de guerra entre Israel e o Hamas. A verdade é que o Hamas, desde o dia 7 até hoje, continua a lançar mísseis contra Israel, o que faz antever que, de facto, ainda tem um poderio bélico considerável, no sentido de dar resposta àquilo que são as incursões israelitas na faixa de Gaza. Especialistas em assuntos militares estimam que o Hamas tenha, neste preciso momento, entre 75 mil a 100 mil rockets preparados para lançar contra Israel. Wellington, esta foi uma semana bastante agitada, com Joe Biden, Rishi Sunak, os líderes da União Europeia e várias outras personalidades a deslocarem-se à faixa de Gaza, mas aqui o destaque recai para a visita de Joe Biden, que esteve em Tel Aviv, esteve agendada uma reunião com os líderes árabes, mas por conta do ataque àquele hospital na faixa de Gaza, esta reunião foi cancelada. Biden regressou assim às pressas para os Estados Unidos, onde no dia seguinte fez uma comunicação à nação. Biden está bastante empenhado e prometeu apoio total a Israel hoje e sempre. Wellington, esta viagem de Biden ao Médio Oriente foi um sucesso ou um fracasso? Eu gostaria de dizer, David, que esse destaque que foi dado aí, o Hamas ataca desde o dia 7, ele é parte da verdade apenas, não é? O Hamas, ele atacou, é verdade, dia 7, todos devemos repudiar com muita força aquele ataque, da maneira que foi contra civis. Mas já falei sobre isso e não vou recuar na minha opinião, de que Israel tem um histórico de perseguição, humilhações e práticas desumanas contra o povo palestino, que na minha visão é uma eugenia incontestável. A visita em forma de revezamento dos políticos, líderes ocidentais a Israel, essa política apenas acelera o enfraquecimento do Ocidente após o fracasso na Ucrânia e que certamente será, mais uma vez, derrotado se tentar tensionar essa guerra em Israel contra potências como Rússia, China, o Irão, né, que chamamos de Irã no Brasil, e outros países que reprovam com muita força as ações de Israel contra civis na Palestina. David, é realmente uma situação dramática e não tenho nenhum orgulho de ter acertado aqui no sábado passado de que não iria haver o ataque por terra de Israel, e inclusive você até o final do programa falou repetidas vezes que poderia acontecer a qualquer momento. Recordo, porque eu costumo assistir ao programa depois, não é? E vimos que não atacou, por uma razão simples: se o exército de Israel invadir a Palestina, ele estará declarando uma guerra contra vários países e será esmagado ali mesmo. Então, é preciso que tenhamos uma visão muito clara do que está acontecendo. A faixa de Gaza, a Palestina, aquela área da Palestina, que está praticamente limitada à faixa de Gaza, ela é rica em gás. A briga também é por isso. Tem muito gás ali. Então, toda a guerra é econômica. E existe uma insatisfação dentro de Israel contra o primeiro-ministro Netanyahu, que é anterior ao ataque do dia 7 do Hamas. Todas as vezes que um político de Israel sente que está acuado, ele promove um ataque ou ele promove uma política de agressividade contra a Palestina. Basta ver o histórico. Dessa vez, ele anunciou e o Hamas agiu de forma profilática, preventivamente.
e também covarde, não posso negar isso. Quem mata civil pratica terrorismo, não importa de qual lado esteja. Então, David, é um fracasso para os Estados Unidos. Joe Biden não foi recebido por praticamente nenhuma autoridade, somente agora está conversando com Dubai, mas não foi recebido por praticamente nenhuma autoridade dos países árabes. É unanimidade entre os países árabes a necessidade de abrir frentes para a entrada de ajuda humanitária. Os Estados Unidos barraram o cessar-fogo no Conselho de Segurança, vergonhosa aquela atitude, está atiçando gasolina numa fogueira, e isso pode ter consequências dramáticas. Acontece que essa semana nós tivemos aqui a entrada da Rússia com muita força, quando Vladimir Putin avisou que estará ampliando a vigilância da região com mísseis atômicos. E isso através de aviões super equipados e etc. Então, isso fez com que toda aquela propaganda em torno das colunas marítimas dos Estados Unidos caísse por água abaixo, porque foi reduzido aquilo que eu falei também no programa passado, que são apenas alvos flutuantes diante do poderio bélico e com a tecnologia ultramoderna dominada apenas pela Rússia e pela China na atualidade, e um pouco pela Coreia do Norte, que é a hipersônica. Então, David, temos que promover a todo instante o diálogo, somente o diálogo, e a formação de um Estado da Palestina poderá ser capaz de dar um fim a esse absurdo que está acontecendo. Não podemos mais, nos tempos atuais, estar limitados no nosso trabalho de analistas, jornalistas, etc., a comentar o número de mortes, quem matou mais criança, se o ataque a um hospital foi de um foguete caseiro ou se foi de um avião de Israel. Ora, morreram pessoas, é essa a notícia. São seres humanos, ninguém pode dizer que uma criança de 5 anos de idade, de 3 anos de idade, é Hamas. É preciso ter alma. Somos humanos, não podemos perder isso de vista, David. E é exatamente aí que reside a importância de focarmos a nossa análise, não nessa guerra de propaganda, de que o Hamas tem foguetes caseiros, David, feitos com pólvora, não é? Então, não podemos aqui falar que o Hamas é uma ameaça a Israel. Não é, não é. Agora, se for através de um confronto por terra, cada soldado do Hamas certamente terá uma capacidade superior a 10 ou muito mais do que isso de um soldado de Israel, porque conhece com profundidade o terreno, tem ali os refúgios através de túneis subterrâneos, que eles conhecem aqueles labirintos como poucos, e iria ser uma vantagem militar num confronto direto muito grande. Mas é uma questão que nós não podemos aqui torcer para que aconteça, para saber quem vai ganhar. Todos perdem, inclusive quem conta cadáveres, inclusive quem normaliza a morte de civis palestinos, porque Israel agora se acha no direito de matar todos os palestinos porque foi atacado, como se ele nunca tivesse atacado antes na faixa de Gaza e na Palestina. Isso sabemos que não é verdade. Historicamente, Israel massacra o povo palestino. Então, David, é muito importante que tenhamos atenção para esse aspecto geopolítico, porque os Estados Unidos precisam do petróleo dos árabes. E se continuar com esse apoio direto a Israel, vai ter crise muito séria de abastecimento e o mundo vai conhecer uma crise econômica sem precedentes. Wellington, o exército israelita fez saber ontem que o governo deu luz verde para avançar com esta operação terrestre, tal como falavas na tua fala inicial, passa a redundância, de que é pouco provável que isto venha a acontecer, mas o Qatar entrou no jogo, assim, se assim se pode dizer, de forma apenas figurada, porque não é o termo exato para se usar quando se tratam de vidas humanas. O Qatar entrou como um negociador para a libertação destes
reféns e que, ao que tudo indica, o Hamas vai se valer desta condição para evitar a todo custo esta invasão por terra. O Líbano é outro ator importante a ter em conta nesta equação, sendo que há também relatos de movimentações e inclusive já de ataques quase que esporádicos na fronteira com o Líbano, e o Hezbollah diz que está pronto para a qualquer momento reagir caso seja necessário. O que se espera é uma palavra firme do Irão. Exatamente, mas do Irão já sabemos que tem 2.500.000 voluntários para um confronto por terra com Israel. Então, essa busca da paz que você mencionou é uma tentativa de evitar uma tragédia, uma espécie de confronto que muitas baixas serão sentidas de lado a lado, é bom que se diga, e por isso eu falei que dificilmente Israel irá fazer essa ação por terra, porque se isso acontecer, Israel sofrerá um ataque sem precedentes e por todos os lados. E com isso, se realmente os norte-americanos estão dispostos a uma proteção, a uma defesa do Estado de Israel, e irão tentar entrar na guerra de alguma maneira, e com isso irá forçar um ataque mais pesado por parte do Irão, né, e também da própria Rússia, que não aceita esse tipo de intervenção, de acordo com o que tem sido noticiado na imprensa ao longo da semana. Então, David, é um cenário extremamente delicado, tenso. Continuam morrendo muitos civis na Palestina, enquanto Israel não toma coragem ou juízo de não invadir por terra o território de Gaza. E, com isso, a necessidade de um cessar-fogo é imperativa. E também a abertura incondicional de corredores para o acesso dentro do território da Palestina de ajuda humanitária e de medicamentos e outros insumos indispensáveis para essa situação de caos, tudo isso é urgente, tudo isso se faz necessário nesse momento de pura tensão. Eu creio que, do ponto de vista militar, todos estão cientes de que, se houver um confronto por terra, teremos uma guerra jamais imaginada e que certamente será impossível não termos como notícia, como resultado disso, um número expressivo de mortes e uma tragédia jamais imaginada para este 2023 naquela região. Voltar ao Wellington. Wellington, que tipo de negociação se pode propor às duas partes envolvidas, no sentido de separar essa escalada de violência, a intensidade dos ataques, sendo que desde o passado dia 7 o Hamas não deixou de mandar mísseis contra territórios israelitas. Entretanto, depois de ter saído da Terra Santa, do Médio Oriente, Biden falou à nação, pediu ao Congresso mais ajuda em dinheiro para Israel, sem se esquecer da Ucrânia, mas sobretudo para Israel, onde aquele sistema de segurança que está instalado em todo o território israelita é bastante caro. O Wellington falou aqui de foguetes artesanais, sim, mas são foguetes artesanais que são lançados da faixa de Gaza contra o território israelita, mas cada um desses foguetes exige que Israel lance um míssil que tenta impedir que este foguete caia em território israelita. Estamos a falar de um foguete artesanal com fósforo e outras coisas mais que ele leva contra um míssil que custa milhões de dólares. Portanto, desde o dia 7, estamos há 15 dias nisto, Israel já tem necessidade de mais dinheiro para colocar mais mísseis nesta cobertura de ferro. Exatamente. E vamos falar primeiro sobre o mais importante da sua pergunta, que é qual o caminho da paz. O caminho da paz é, inclusive, a imprensa e algumas autoridades darem tempo para que a paz possa existir. Enquanto houver, David, essa tentativa
enquanto houver essa tentativa de inflamar as partes, estimulando a rivalidade, estimulando essa troca de tiros, vamos chamar assim, na linguagem popular, a paz não poderá ser possível, porque não vai haver o ambiente para o diálogo. E falta esse ambiente para o diálogo. As autoridades de Israel e da Palestina precisam reduzir a carga de crítica e a carga de ameaças recíprocas, que tem sido predominante, essa carga, e é preciso que esse ambiente de distanciamento do problema mais profundo seja criado para que possamos vislumbrar aí um fio, né? Um caminho para o diálogo, que é o mais importante. Né? David, os Estados Unidos da América não podem entrar numa nova guerra. Essa é a segunda pergunta que você faz dentro dessa sua quase análise, síntese, né, do ambiente vivido naquele momento entre Israel versus Palestina. Os norte-americanos, recentemente, suspenderam por 45 dias o apoio tanto financeiro como praticamente bélico, porque uma coisa está atrelada à outra, à Ucrânia. O recente apoio bélico que foi feito pelos Estados Unidos à Ucrânia, ele está vinculado muito mais a um estímulo à indústria das armas norte-americanas do que propriamente uma doação à Ucrânia, porque ele iria investir na fabricação de armamentos nos Estados Unidos. Então, isso não é necessariamente uma ajuda à Ucrânia. Por isso, eu digo, os norte-americanos hoje não possuem condições de entrar numa nova guerra. Se isso acontecer, vai haver graves problemas internos nos Estados Unidos por questões econômicas, por problemas econômicos. Um país que está vivendo uma crise política muito grande, um prenúncio de estagflação em decorrência dessa situação que foi criada com a Rússia em solo ucraniano através da NATO, e também a perda do petróleo como lastro do dólar, sepultando aquela ideia do petrodólar. Hoje o dólar é uma moeda frágil e os chineses, que são um dos grandes credores dos norte-americanos e possuem muitos papéis norte-americanos, os chineses estão lançando esses papéis no mercado, o que vai enfraquecer ainda mais a economia norte-americana. Então, os Estados Unidos não têm condições de entrar numa nova guerra. Não adianta mais simplesmente imprimir o dólar. Por isso, eu não acredito que os norte-americanos abracem Israel como abraçaram a Ucrânia durante 19 meses, porque seria realmente praticamente antecipar o resultado eleitoral do próximo ano, tirando qualquer chance de vitória para o Partido Democratas e, consequentemente, criando um ambiente terrível interno para Joe Biden em função desse tipo de apoio, quando já há uma severa crítica interna sobre este apoio que vem sendo dado às guerras externas. Wellington, não lhe parece que esta também poderá estar a ser vista pelos Estados da América como o seu retorno em grande ao Médio Oriente, onde nos últimos 10 anos se tanto perdeu bastante influência, bastante território, sendo que depois de Barack Obama, que foi sucedido no poder na Casa Branca por Donald Trump, que foi bastante isolacionista e olhou mais para questões interiores e que pouco demonstrava interesse nas questões externas do seu país. Não parece que seja essa maneira dos Estados Unidos tentarem voltar ao Médio Oriente e voltar a reconquistar e ter um controlo melhor daquela região onde sempre foi bastante influente e que, por conta da postura de Trump, todo o Ocidente perdeu grande influência naquela região? Mas fazendo guerra, David, como é que ele vai conquistar confiança se ele está fazendo guerra contra um país que tem sido praticamente abraçado por todo o mundo árabe ali no Médio Oriente? Como é que isso será possível? Né? É uma completa falta de habilidade diplomática, para não dizer muito mais do que é isso,
tentar reconquistar um espaço perdido, fazendo guerras contra um país que é o afilhado de todos os outros. Então, eu acredito que o melhor caminho seja a busca do diálogo, a busca do entendimento, os Estados Unidos da América se apresentando e chamando atores como Rússia e China e parar com essa tentativa de rivalizar em todas as partes do planeta e falar sobre paz. É a única maneira dos norte-americanos reconquistarem a confiança dos países árabes naquela região. Neste momento, não vejo outro caminho. Se for através da guerra, só vai inflamar ainda mais o problema e, com isso, sabemos que as consequências serão danosas para todos. Wellington, qual seria o parceiro ideal dos Estados Unidos da América naquela região, falo aqui do mundo árabe, para tentar convencer e acalmar os ânimos, no sentido também de acalmar o ímpeto de Israel nessa sua missão de guerra total contra o Hamas? A quem é que os Estados Unidos deviam estender a mão no sentido de, juntos, tentarem conversar com Israel no sentido de acalmar isto? Sendo que as falas do presidente da Autoridade Palestiniana hoje no Cairo são as mesmas do rei Abdullah da Jordânia, que também é contra a saída dos povos palestinianos. Acredito que a Arábia Saudita seja o melhor parceiro para que possa haver um entendimento, até porque a falta de diálogo entre Israel e a Arábia Saudita é decorrente nesse momento por causa da hostilidade contra a Palestina. Então, se houver uma boa conversa com a Arábia Saudita, eu creio que alguma possibilidade de pacificação na região possa ser vislumbrado, porque a grande conquista do Irã, do ponto de vista diplomático nesse momento, foi exatamente uma reaproximação com os árabes, e isso faz com que essa capacidade de promoção da paz por parte da Arábia Saudita e de outros países também árabes, né, que podemos mencionar aqui, que estão de uma maneira direta ou indireta envolvidos com o problema, mas a Arábia Saudita seria, na minha visão, assim, distante de análise, o país recomendado pela força que possui, pela influência que tem em relação aos outros países e também porque historicamente é um país que sempre foi ouvido em momentos de crise. Então, vejo com um dos caminhos possíveis este aí. Agora, não sei se há disposição dos Estados Unidos para que esse diálogo seja promovido, porque uma hora Joe Biden fala em abrir as estradas para o acesso à ajuda humanitária e uma hora depois ele fala em enviar mais armas para Israel, o que constitui uma completa incongruência, né, no discurso e na prática também. Então, David, aqui é torcer para que esse caminho exista, seja ele apontado por mim ou por você. Wellington, olhando para toda esta envolvência global nesta realidade que está a viver no Médio Oriente, os Estados Unidos passam por uma crise interna, em termos políticos, o que também está a incomodar o funcionamento do próprio governo, numa altura em que Biden tenta aprovar este pacote de ajudas tanto para Israel como para a Ucrânia. Assim como também há uma tendência de crise política interna no Reino Unido, com o primeiro-ministro a ser bastante criticado no seio do próprio partido. Portanto, estarão estes dois líderes agora tentando se voltar para o Médio Oriente, no sentido também de tentar ofuscar aquilo que internamente estão a viver? Quando a agenda interna é desfavorável, o melhor caminho é parecer grande fora do seu território. Esse tem sido o recurso utilizado por diferentes chefes de Estado em todo o planeta. Não é uma exclusividade desses dois personagens que você mencionou, o Rishi Sunak e o Joe Biden. Eu falei na minha primeira fala do programa de hoje que o próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele se utilizou
desse acontecimento em Israel para formar um governo de crise, numa tentativa desesperada de promover um agrupamento das forças políticas no poder. Não é só porque está em crise e porque está investindo numa guerra pesada. Não é só por isso. É uma tentativa de sobrevivência. E, certamente, esse desespero norte-americano e também do Reino Unido, após a vexatória participação indireta, não é? Quer dizer, direta, mas não assumida, melhor assim, na Ucrânia contra a Rússia, em solo ucraniano contra a Rússia, através da NATO, faz com que uma nova tensão, um novo problema seja o foco das atenções, e a imprensa tem contribuído decisivamente para que essa dispersão seja assegurada para esses governantes, porque este acontecimento, David, ele ocupa mais de 50% de todas as notícias do planeta nesse momento, na mídia, na imprensa mainstream. Isso quer dizer que é possível, sim, dispersar as pessoas, manipular as pessoas através da presença ou participação direta ou indireta em eventos internacionais, e este recurso tem sido, sim, muito bem explorado por Joe Biden e Rishi Sunak, não só por eles, vimos também até mesmo a Ursula von der Leyen da União Europeia fazendo lá os seus discursos numa tentativa de trazer a atenção para um novo conflito. Wellington, vou continuar consigo, peço desculpas à professora Egna, só para mais uma questão ainda sobre este assunto. Wellington, o Irão é o suspeito do costume nas questões que têm a ver com os radicais do Médio Oriente, do mundo árabe, portanto o Hezbollah, Hamas ou Jihad Islâmica, sempre que atuam, o dedo acusador é apontado ao Irão, mas é o Qatar que acolhe o braço político do Hamas. Entretanto, o Wellington fala muito da questão da comunicação em cenários de guerra. Na questão da Ucrânia, Wellington sempre descreveu aqui no Conexão Angola que a primeira vítima desta guerra foi a comunicação ou o jornalismo, e aqui estamos a ver uma forma diferente de comunicar do próprio Hamas. O Hamas tem-se estado a antecipar a comunicação do Ocidente, sobretudo de Israel. Portanto, o Hamas cria uma narrativa sobre os acontecimentos, divulga primeiro, e quando Israel tenta rebater esta informação, inclusive trazendo factos, trazendo aquilo que chama de provas, portanto já a comunidade toda que está a acompanhar o assunto já está quase que infestada pela informação primária, que é aquela do Hamas. Qual terá sido ou qual será a ser a técnica de comunicação do Hamas nesse sentido? Porque parece que está a ser um trunfo bastante bem conseguido do Hamas. David, eu não concordo com essa abordagem, que foi inclusive difundida na imprensa mainstream, porque é uma tentativa de fazer com que tudo que é publicado pelo Hamas e por parte interessada nas questões palestinas seja visto como um lançamento de fake news, e não é bem disso que se trata. No caso do hospital, por exemplo, eu conversei com um militar altamente qualificado que fez análise das imagens e também dos sinais de satélite e outras coisas, e ele foi muito claro para mim a dizer com todas as letras que seria impossível que fosse fogo amigo, fosse uma false flag, uma bandeira falsa para causar uma tragédia interna, uma comoção internacional através de uma tragédia provocada contra o próprio povo, como chegou a ser mencionado depois e apagada, né, nas publicações, porque datas eram anteriores, de 2002, e outras coisas que vimos ali na tentativa de desfazer a narrativa difundida amplamente, imediatamente, pela parte palestina. Então, David, eu tenho que dizer que quem controla a internet
na Palestina é Israel. Inclusive, nesse momento, cortou todo o sinal. Não existe internet na Palestina nesse momento. E, por isso, essa narrativa é também jogo de guerra. Dizer que o Hamas é mais rápido do que Israel é quebrar o terceiro mito, né? Quebramos o primeiro mito de que a inteligência de Israel era perfeita. E aí você viu aquele ataque, porque se eles disserem que sabiam e aquilo aconteceu, a culpa é deles. Então eles não podem dizer nunca, vão ter que assumir a incompetência. Depois de que o exército de Israel era um dos mais preparados do mundo, né? Essa eterna promessa de que vão entrar por terra, não vão, porque se entrar, vão perder. O segundo mito quebrou, e agora o da propaganda, porque a comunicação de Israel é controlada e controla, não é? Por inteligência artificial e por uma série de recursos ultramodernos que a Palestina não tem nem fogo a lenha, se for falar em tecnologia. Não é? Então não dá para fazer esse tipo de análise com base no que foi publicado na imprensa ocidental, que é uma máquina de propaganda. Isso aí é parte da propaganda de Israel, apresentar um Hamas forte em propaganda para que tudo aquilo que ele consiga publicar seja visto como fake news. Então é preciso termos também essa cautela. Então vamos ver então para aqui a questão que tem que ver ainda com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Biden fez um discurso à nação pedindo ao Congresso que haja mais dinheiro no sentido de garantir que os Estados Unidos da América continuem a apoiar o conflito entre Israel e o Hamas, portanto apoiar o Israel e também apoiar a Ucrânia. E na visita que efetuou esta semana aos Estados Unidos da América, Ursula von der Leyen diz que a União Europeia está empenhada em trabalhar cada vez de forma mais estreita com os Estados Unidos da América no sentido de conter a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. Esta situação continua também a dominar os noticiários internacionais, sendo que esta semana Vladimir Putin voltou a sair da Rússia, esteve na China, onde participou de uma cimeira internacional da China, portanto, que tem que ver com a expansão e a rota chinesa para a sua expansão para o mundo. Putin teve uma recepção calorosa nos Estados Unidos da América, melhor na China, assim é que está correto, e encontrou-se com seu homólogo Xi Jinping. Putin falou da questão da guerra no Médio Oriente e também referiu-se à questão dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América dizem que a Rússia continua a representar uma ameaça global e que a Rússia está a tentar tudo fazer no sentido de minar os processos democráticos um pouco por todo o mundo. Wellington, esta questão que tem que ver agora com a Rússia e a Ucrânia. David, estamos aqui, mais um capítulo agora reforçado com a tentativa de unir o que está acontecendo entre Israel e Palestina à Rússia. Tá? E sabemos que a Rússia não é uma ameaça global, coisa alguma. Né? E sabemos que o único país que domina a tecnologia nuclear e que usou contra seres humanos foi os Estados Unidos da América. Não é? Nessa lógica, eu tenho muito mais medo da bomba atômica que com Vladimir Putin. Não tem só o uso dessa tecnologia contra seres humanos. É preciso que o mundo se acordar das autoridades e responsabilidade naquilo que fala, naquilo que pretende como governante, naquilo que pretende na condução do planeta como potência internacional, para que possamos evitar uma catástrofe. A movimentação nuclear da Coreia do Norte, a movimentação nuclear da Rússia, a movimentação nuclear dos Estados Unidos da América, tudo isso é uma perigosa escalada de guerra que precisamos de estimular. Todos somos culpados quando apenas comentamos as movimentações. É preciso que cada movimentação para uma escalada nuclear seja imediatamente repudiada com todas as possibilidades que temos de atingir muitas ou poucas pessoas, mas que devemos influenciar pessoas para que não façam coro, não dê eco a uma insanidade que seria o uso de arma nuclear para um confronto. Sobre a questão, já falei um pouco sobre
a incapacidade dos norte-americanos e de apoiarem financeiramente a Ucrânia, e isso é decisivo para o fracasso da tentativa daquilo que chamaram de contraofensiva ucraniana. A contraofensiva falhou e com ela falhou também a empatia do europeu em especial, que é quem mais sofre com esta guerra. Falhou aqui a tentativa de derrotar a Rússia pela via econômica. A economia que mais cresce na Europa é russa. Então, David, é preciso que todos os conceitos sobre Rússia, sobre Ucrânia e sobre a presença não declarada, mas explícita dos países membros da NATO nesta guerra, tudo isso deixe de ser uma realidade pulsante para que possa ser, assim como falei há pouco na questão de Israel e Palestina, possa ser criado um ambiente de diálogo. Não adianta, por exemplo, Volodymyr Zelensky dizer que vai promover uma cimeira para a paz. Wellington, momentaneamente voltamos a perder o seu áudio, portanto, dificuldades aqui na nossa conexão aos nossos convidados, Wellington Calazans e Egna Sidumo. Estava falando, é preciso que essa rivalidade ela seja reduzida para que um caminho de diálogo com a presença da Rússia seja possível. Não adianta Volodymyr Zelensky dizer que vai promover qualquer tipo de iniciativa de pacificação sem que a Rússia seja parte dessas negociações ou destes projetos de paz. Portanto, não vejo com bons olhos esta jogada de marketing desesperada de Volodymyr Zelensky, porque ele sabe que a imagem dele está atrelada a pedir armas e dinheiro e ninguém aguentava mais isso, e por isso ele perdeu o apoio político e por causa das pressões populares nos países ocidentais contra a guerra na Ucrânia. Essa é a grande verdade. O outro aspecto que temos que falar e que também faz parte dessa agenda do tema que foi proposto aqui é sobre o aperto de mão entre Putin e Orbán, que tem gerado preocupação na Europa. Não é novidade nenhuma que Viktor Orbán seja um parceiro de Vladimir Putin. Não é novidade nenhuma que isso venha acontecer. As pessoas que tentaram demonizar russos e os seus líderes políticos e não conseguiram, têm que entender que a vida da Rússia vai seguir com ou sem a Europa, com ou sem os Estados Unidos da América. E os resultados econômicos, políticos, diplomáticos, comerciais, eles ratificam esse meu ponto de vista. Por isso, David, é muito improdutivo que as partes fiquem trocando farpas quando o mundo começa a sentir um impacto muito ruim nas economias em decorrência da extensão desse conflito. É preciso que falemos aqui sobre diálogo e sobre paz, mas, obviamente, compreendendo que sem a presença russa, isso é apenas marketing e é improdutivo. Wellington, Volodymyr Zelensky também anunciou para muito breve uma conferência em Malta, que servirá então de mais uma tentativa da Ucrânia convencer o mundo ocidental e os restantes parceiros de que a Ucrânia deverá continuar a merecer a ajuda do resto do mundo nesta batalha que trava contra a Rússia. O que é que se pode aventar que venha a ser o resultado desta conferência depois das muitas deslocações e pronunciamentos de Zelensky um pouco pelos vários países do mundo e que o resultado continua a ser aquele que o Wellington já disse, que tornou-se uma figura pedinte de armas e outros tipos de apoios e que politicamente também já começa a ter quebras internas?
mais informação importante para você, a professora Edna também está disponível. Eu gostaria de dizer de que é jogada de marketing, a tentativa de desfazer essa sensação que os povos, especialmente daqui da Europa, estão tendo em diferentes países de que Zelensky apenas quer dinheiro e armas. Não é? Todas as charges, todos os programas de humor, muitos dos analistas já começavam a fazer chacota desse tipo de comportamento. Por isso ele agora tenta aparecer falando sobre paz, mas como eu disse há pouco, é uma estratégia apenas egoísta, onde ele está mais preocupado com a imagem dele mesmo do que com os resultados. Os resultados serão nulos, porque não haverá nenhuma possibilidade de falarmos sobre paz na região sem que a Rússia, que é partícipe direto desse confronto, esteja presente para uma negociação adulta e séria, porque o que está faltando é exatamente isso, maturidade, seriedade, para que possamos falar sobre paz, e essa paz é muito necessária, David, nesse momento. Wellington, falávamos da questão da Rússia e Ucrânia. Exatamente. Lamento profundamente, né, que com um tema tão relevante, e quando falávamos no início aqui sobre esse segundo tema, uma tentativa fracassada de Volodymyr Zelensky de atrelar a Rússia ao problema na Palestina, e agora uma tentativa de Joe Biden de trazer a Rússia para dentro desse conflito, quando sabemos que as coisas estão completamente dissociadas. A única coisa que é verdadeira na afirmação, tanto de acusação como de defesa, é que os interesses são conflitantes. Os interesses russos estão muito mais voltados para a Palestina, enquanto os interesses norte-americanos estão muito mais voltados para Israel. Aqui não precisamos trazer novos atores e devemos pedir a serenidade de todos os países, especialmente daqueles que pedem o cessar-fogo imediato, para que este cessar-fogo seja uma realidade, porque civis estão morrendo. E é importante que este tipo de crime de guerra pare de ocorrer. Por isso, eu defendo com muita veemência a necessidade do cessar-fogo e o imediato acesso às doações, especialmente de alimentos, água e insumos para primeiros socorros. Tudo isso é muito importante. Há um sofrimento incontestável para o povo palestino, em especial, e somente através dessa abertura de ajuda que você mencionou antes, será possível. Falando sobre Rússia e Ucrânia, eu tenho dito diversas vezes, David, aqui no programa, que é uma guerra perdida para a NATO em solo ucraniano. A Ucrânia não tem mais como reverter essa guerra. Wellington, vamos olhar aqui de forma muito rápida para a questão política interna nos Estados Unidos da América, onde a Câmara dos Representantes, melhor, a Câmara Baixa, não consegue eleger um novo speaker. Portanto, isto está na mão dos republicanos, que destituíram o seu próprio líder, falharam a eleição de numa primeira tentativa de reposição de uma liderança, e esta semana voltaram a falhar a eleição de um outro, portanto, Jim Jordan, que é um parceiro de Donald Trump, bastante da ala radical dos republicanos, e que tudo indicava que pudesse ser ele o novo speaker, mas que a terceira votação, portanto, foi catastrófica, portanto, pior do que as primeiras duas anteriores. E essa crise só vai piorar, porque na casa que falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. E o problema dos Estados Unidos é econômico. E quando falta dinheiro nos Estados Unidos, quando há queda de consumo numa economia que tem como base o consumo, o impacto político é sentido de imediato. Esse acordo também é parte da antecipação do debate político para o próximo ano. Republicanos e democratas descobriram que
debater eleições é melhor do que debater os problemas internos. E, com isso, criam esses debates amplos, crises de lado a lado, para que as pessoas que são impactadas pela crise política e econômica, por consequência, não percebam a gravidade do problema socioeconômico no qual está inserida. David, não vejo uma solução imediata para o problema, porque não há a boa-fé de ambos os lados naquilo que anuncia publicamente. Há aí uma disputa que, com os resultados eleitorais, nós prevíamos aqui no programa de que iria acontecer. A vantagem foi muito pequena dos democratas, e as eleições em que um ganha o parlamento, o Congresso, né, e o outro ganha o Senado, nós sabíamos que iria produzir essa tensão política, e vemos aqui o país que ainda está entre as maiores potências do planeta, ao lado da China, porque não existe mais exclusividade dos Estados Unidos como potência única, mergulhado numa bagunça política, usando uma linguagem popular, numa desorganização, numa falta de compromisso com o próprio povo e com o país, que está precisando urgentemente de vontade política para superar os problemas econômicos, políticos também, e diplomáticos. Então, David, só temos que lamentar que o povo norte-americano seja impactado por tamanha irresponsabilidade dos seus representantes políticos. Wellington, numa altura em que entre os pré-candidatos republicanos, Donald Trump é aquele que mais soma apoios e é aquele que também mais tem dinheiro, portanto, dos financiadores. Lembrando aqui que o sistema americano, por exemplo, em vigência, poderia permitir que, caso Trump fosse indicado para candidato, ainda que seja condenado nos processos de que está a ser alvo, salvo o tipo de condenação, mesmo preso, Trump podia concorrer à presidência. E a justiça, como sabemos, tem sido utilizada como um dos recursos para que essa vantagem de Donald Trump seja posta sob ameaça. Ocorre que é muito pouco provável que consigam tirar Donald Trump da disputa eleitoral, porque o país está dividido. Os norte-americanos, e hoje com uma ligeira vantagem para Donald Trump, estão cansados deste apoio incondicional às guerras internacionais. E o Donald Trump, todos nós sabemos, uma das políticas que ele aplicou foi a retirada do financiamento da NATO. E isso seria jogar toda a Europa numa crise muito grande caso ele vencesse. Então, se os europeus já estavam ameaçados com os problemas econômicos decorrentes da Ucrânia, por causa da incapacidade militar e econômica de vencer a Rússia, você imagina se um presidente norte-americano, que é o caso de Donald Trump, retira o apoio à NATO. Então, é esse o grande risco, e por isso também o Donald Trump tem sido alvo de toda essa perseguição, porque não podemos, eu não tenho nenhuma simpatia por ele, é bom que se diga isso. É uma perseguição política, está explícito isso. Os processos são ridículos, as acusações são vazias, facilmente derrubadas, mas existe aí todo um jogo de interesses e precisamos estar atentos para que não nos deixemos levar pelas narrativas predominantes. Obrigado, Wellington. Vamos então agora contar com as suas notas finais sobre o positivo ou negativo desta semana, enquanto ainda temos conexão. Faz favor. Nota negativa a maneira como muitos países estão confundindo a Palestina com o Hamas e, com isso, estigmatizando um povo que só quer viver. Tá? E positivo, eu destaco aqui a tentativa
de alguns países árabes de promoção da paz naquela região, porque o mundo precisa conhecer essa paz. Wellington, muito obrigado então por estas notas finais aqui neste Conexão Angola, a edição de hoje, dia em que começou a chegar ajuda humanitária à faixa de Gaza, num conflito entre o Hamas e Israel que já dura 15 dias e que nesses 15 dias já deixou um saldo de mais de 15 mil mortos. Wellington, quero agradecer pela persistência e participação aqui no programa. Perdemos o seu sinal durante 3 vezes e mesmo assim conseguiu manter-se até agora conosco. Até a próxima, David. Boa noite e eu agradeço por mais um programa.